Glória a Deus. Quero cumprimentar meus queridos irmãos, ouvintes, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda quero lembrar-lhe uma expressão bíblica que vale a pena a gente citar, né? Graças a Deus que nos faz triunfar no Senhor Jesus. Nós estamos aqui porque Ele é a nossa vitória. Meu querido, você que está aí do outro lado, eu te convido para que você esteja comigo nesse tempo de reflexão na palavra de Deus. E logo após esta reflexão, nós vamos estar orando, vamos estar colocando nossas vidas, né, as nossas questões diante do Senhor, na plena certeza de fé de que Ele é aquele que abre caminhos, né, é aquele que não para, não tem nada que faz parar o nosso Deus. Nós temos sim muitas coisas que podem fazer a gente parar, e às vezes é necessário parar, mas às vezes não temos que parar, né? Então eu quero, neste momento, desejar que esse tempo seja o tempo mais rico, né, deste dia na nossa vida. Amém? Você, amado, que vai estar comigo, você que tem um desafio aí na sua vida, uma situação que você enfrenta com a sua família, é hora da gente então colocar os olhos nesta reflexão e ganharmos fé, e avançarmos em direção ao propósito que Deus tem para a nossa vida. Glória a Deus, glória a Deus. E o texto que eu quero ler para nosso compartilhar se encontra no segundo livro dos Reis, no capítulo 2 e o versículo 14, né? Teria um texto aqui para a gente ler, mas depois você pode, no seu momento de devocional, no seu momento aí com Deus, ler os versículos que antecedem, né, a esse texto que nós estamos lendo, né? E o texto diz assim, segundo os Reis, capítulo 2, verso 14, diz assim: tomou o manto que Elias deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Glória a Deus, né? Na meditação você vai poder entender bem essas expressões, esta expressão do profeta Eliseu. Vamos orar. Querido Deus, nos colocamos agora, Pai, com o coração aberto, com o espírito pronto, com uma alma voluntária, para poder receber, Deus, a Tua palavra. Ministra, Deus, o meu coração, neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, nós estamos aqui diante de um episódio que, pelo povo de Deus, pelos leitores da Bíblia, é um episódio conhecido, né? Um episódio conhecido. Nós estamos aqui diante dos últimos momentos do ministério do profeta Elias. Este profeta que teve o seu ministério no período do rei Acaz. O rei Acaz, ele governou, foi o 7º rei de Israel, e ele governou apenas por quase 22 anos. E o profeta Elias foi o profeta de Deus no período do rei Acaz. Foi um ministério aproximadamente curto, mas um ministério muito forte, muito marcante. Deus usou esse profeta, o profeta Elias, de uma forma muito grandiosa, muito gloriosa. E para você conhecer os feitos dentro do ministério do profeta Elias,
eu te indico, você pode virar ali 2 ou 3 páginas da sua Bíblia, você vai ver que o ministério de Elias, ele começa a ser registrado ali do capítulo 17 do primeiro livro dos Reis, até o primeiro e o segundo capítulo do segundo livro de Reis. Você vai ter ali, então, o ministério do profeta Elias e logo também, dentro do ministério do profeta Elias, o profeta Eliseu entrando para suceder o ministério de Elias. E esse texto, hoje, nós vamos estar focando a nossa reflexão na experiência que Eliseu tem, né? A experiência que Eliseu tem no final do ministério de Elias, né? Na última viagem do profeta Elias, onde também Eliseu dá continuidade. Isso é maravilhoso. E o que chama a nossa atenção, e vamos tomar aqui como o tema dessa reflexão, uma pergunta que o profeta Eliseu faz a Deus. Essa pergunta de Eliseu, ela não é simplesmente uma pergunta, mas foi uma forma que ele usou para invocar Deus. É uma forma que ele usou para invocar a presença de Deus, o socorro de Deus. Amados, existem vários tipos de perguntas que a gente pode fazer, não é verdade? Por exemplo, perguntas meramente especulativas, perguntas até com dose de ironia, perguntas sem sentido, mas também existem perguntas que refletem algo digno de receber uma resposta, que é o caso do texto que nós estamos apreciando. Como já disse, a pergunta de Eliseu foi a forma que ele usou para orar e dizer: onde está o Deus de Elias? Meus queridos, talvez você já fez essa pergunta hoje, diante, né, de situações que você possa estar enfrentando. É bem possível que alguém já possa ter perguntado: oh Deus, Senhor Deus, onde o Senhor está? Parece que o Senhor não está me ouvindo, parece que o Senhor está distante. E essa primeira pergunta de Eliseu, do profeta Eliseu, sucessor de Elias, que foi uma pergunta que reflete, a princípio, um pedido de socorro. Deus, onde o Senhor está? Eliseu estava, irmão, diante de um grande obstáculo, o rio Jordão. No capítulo 2, o início, nós vamos perceber que o Senhor estava para tomar o profeta Elias. E é tão interessante que os profetas e os filhos dos profetas estavam cientes dessa experiência do Senhor tomar Elias. E Elias, então, ele faz uma viagem, ele sai de Gilgal e vai até o rio Jordão. E em cada lugar, desde o início da sua partida, ele vai falar para Eliseu que ele deve ficar em Gilgal, porque o Senhor está mandando ele ir para Betel. E o profeta Eliseu, que também estava ligado aos acontecimentos que poderiam acontecer com o profeta Elias, ele, com verdade no coração, com a verdade no seu íntimo, ele disse para o profeta Elias, quando pediu para ele ficar em Gilgal, enquanto ele fosse para Betel. Ele diz: assim como vive o Senhor, e vive a tua alma, profeta Elias, eu não ficarei, eu vou contigo. E isto se repetiu por 3 vezes. Isso se repetiu em Betel, isso se repetiu em Jericó, até que chegaram no fim daquela viagem, na margem do rio Jordão.
que foi ali o lugar onde tudo aconteceu. Estava ali o profeta Elias, estava ali o profeta Eliseu, na frente deles esse grande obstáculo, mas ele tinha que atravessar. Neste momento, o seu coração, ou seja, o coração de Eliseu, buscava ajuda em Deus, que era, por assim dizer, Senhor, né? Eu quero algo para a minha vida. E o profeta Elias pergunta para Eliseu, Eliseu, por que essa tua insistência? Por que você quer estar? Ele diz, não, porque eu quero algo para a minha vida. Mas o que você quer, Eliseu? Eu quero porção dobrada da unção do Espírito Santo que está sobre ti. Não era um pedido de inveja, não tinha essa conotação no coração do profeta Eliseu. Eliseu, que estava agora, e já sabia que ele seria o sucessor do profeta Elias, e ele também estava esperando que Elias fosse tomado. Ele então entendeu que, para ele poder ser um profeta, que satisfizesse o coração do Pai, ele precisaria de unção. E Eliseu foi bastante tocado por aquilo que ele viu acontecer no ministério do profeta Elias. E ele então desejou, já que eu vou ser o sucessor de Elias. Elias foi um profeta que marcou a manifestação do poder de Deus no seu tempo de profeta. E Eliseu não queria que fosse diferente. E ele disse, assim como Elias foi um grande profeta, um grande vaso de Deus, Senhor, eu não quero só fazer o que o meu profeta fez, mas eu quero superá-lo, não para mostrar que sou melhor, mas para mostrar, Senhor Deus, que tudo é possível. Eu imitar aquele que fez e procurar dar o melhor de mim para o Senhor. Este é o meu desejo. E o profeta Elias responde para o profeta Eliseu e diz, olha, se você perceber o momento que o Senhor me tomar, pode então que aconteça. Mas se você não perceber, pode também não acontecer o que você deseja. E essas palavras ficaram no coração de Eliseu. E lá, quando chegam na margem do Rio Jordão, acontece algo extraordinário. Eles veem carros de fogo passando, e quando aquele carro de fogo passa, ali separa já o profeta Elias do profeta Eliseu. Aquele sinal ficou notório, ficou marcante, e a Bíblia diz que logo em seguida, a visão do carro de fogo, um redemoinho se formou, e Elias foi tomado por aquele redemoinho. Irmãos queridos, tudo isto tem lições para as nossas vidas. E não sei, querido, qual é o obstáculo que possa estar diante da tua frente agora. Se você tem um obstáculo em sua vida, aprendamos com o profeta Eliseu. Diante do obstáculo, o que eu tenho que fazer? É acreditar, é crer que existe um Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Deus, o Criador do céu e da terra, um Deus que é capaz de nos fazer desbaratar exércitos inimigos. É um poder que nos faz saltar muralhas, se tivermos que saltá-las, se elas forem embaraços diante de nós. Elias precisava continuar sua caminhada. Nós não podemos e nem devemos parar por qualquer circunstância. Elias estava para encerrar ali, mas Eliseu sabia que a vida dele continuaria. Elias estava andando, oh, que experiência, você pode imaginar,
está descendo, estão vindo lá de Gilgal, indo na direção do Rio Jordão. E de repente, quando chega ali, parou. De repente parou. A sua caminhada foi interrompida por causa daquele obstáculo. E eu te pergunto aqui, queridos, isto já aconteceu com você? De ser interrompido na sua caminhada de oração, jejum, comunhão com seu irmão, ou crescimento espiritual por causa de algum obstáculo? Quantos de nós, diante de uma oportunidade de vermos a manifestação de Deus na nossa vida, as pessoas param, perde de ver o milagre, perde o entusiasmo de continuar seguindo e até perde a emoção de estar servindo a Deus. Quantos estão parados na sua vida porque não souberam discernir um obstáculo que se apresentou diante de você? Eu quero muito e desejo muito que no final dessa reflexão, quando nós estivermos orando, você sai do lugar aonde você parou e você volte a continuar. O profeta Elias foi levado para o seio do Pai. Mas o trabalho não parou. O profeta Eliseu, que é o sucessor, precisa continuar. E você também, meu irmão. Eu não sei o que é que te parou, mas você precisa saber que enquanto você tem vida, você precisa continuar. Não permita que este Jordão, que este obstáculo, deixe você estagnado, meu irmão. Descubra na tua vida, estou falando agora com aquele e com aquela que parou de caminhar com Deus. Ah, pastor, vê essa pandemia, e ali fiquei em casa e estou até hoje, não tenho mais força para sair, tenho vergonha de voltar para a casa de Deus. Para com isso, meu irmão e minha irmã. Essa experiência que nós passamos foi para te despertar, não foi para nos matar, mas para nos despertar. E muitos pararam ali, muitos deixaram de crescer, estão parados até hoje, e você precisa sair. Este Jordão, chamado Covid, ou qualquer uma outra situação, ela não pode continuar paralisando a sua vida espiritual. Você tem boca para clamar, meu querido. Você tem pés para andar. Para ir na casa de Deus, não, mas você pode, mas você tem ido em tantos outros lugares, que até nem deveriam ir. Para lá você não está impedido. Para satisfazer os seus desejos, sua carne, seus anseios, sua vaidade, nada te parou. Só te parou para continuar com Deus. Irmão, acorda. Querido, abra seus olhos. Abra o seu entendimento. Clame ao Senhor. Busque o Senhor. E prossiga. Prossigamos. Em nome de Jesus. Uma segunda lição que nós aprendemos aqui com esse episódio é que esta pergunta do profeta a Deus, ela reflete conhecimento dos feitos de Deus. Se Eliseu não tivesse conhecimento dos feitos de Deus, ele poderia ter parado ali também e até encerrado o ministério profético, poderia ter parado por ali. E isto não é bom, e muitos têm feito isso. Eliseu, o que fez ele prosseguir e não duvidar do seu chamado e da sua aliança para com Deus, Eliseu ouvira Elias contar como Deus agiu na vida dele durante o seu ministério profético. E Eliseu tomou conhecimento dos feitos de Deus na vida desse profeta, do profeta Elias. Deus preparou-lhe um serviço de entrega, de alimento. Deus fez algo tremendo no ministério de Elias, e Eliseu era sabedor dos feitos de Deus, como eu e você somos sabedores
dos feitos de Deus, tanto na nossa vida pessoal, como também na vida de outras pessoas. Quantas vezes fomos edificados ouvindo uma ministração da palavra de Deus, que choramos até, nos arrepiamos até, mas para muito isso não trouxe proveito algum. Que coisa triste, que coisa triste. Eliseu tomou conhecimento, de todo o ministério de Elias. E você pode depois ver o que Deus fez no profeta, através do ministério do profeta Elias. Eliseu sabia, da profecia que Elias tinha dado, que não ia chover por um período e nem ter sereno, e durou 3 anos e 6 meses. Depois Elias orou de novo, amando do Senhor, aí veio chuva. São coisas tremendas. O grande desafio entre Elias e o profeta falso Baal, quando Deus mandou fogo consumindo o holocausto, Eliseu tinha conhecimento de tudo isto. Eliseu tinha conhecimento de Deus usar corvos para levar pão para Elias e água, quando ele estava fugindo diante da ameaça da rainha Jezabel. Eliseu sabia disto. Eliseu sabia também, queridos, daquela multiplicação de azeite e a farinha da panela, daquela viúva que morava numa região chamada Serepta, quando ela só tinha uma porção para fazer um bolo para ela e o seu filho comer e morrer, esperar pela morte. Elias pediu que fizesse para ele, ela fez. E o texto vai dizer que nunca faltou o óleo e o pão na casa desta viúva da região de Serepta. Irmãos, e quantos outros milagres, a ressurreição do filho dessa própria viúva. Oh, amados, como nós precisamos melhorar a nossa condição. Nós que estamos dizendo que Deus é bom, que Deus mudou a minha vida. E nós precisamos, queridos, nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Todas essas informações, e algo mais que realizar Elias na sua vida, foram os suficientes para gerar fé no coração de Eliseu. E ele estava crendo em Deus. E houve algo extraordinário, meu irmão. Eliseu, quando sentiu o sol, Elias foi tomado, viu toda a manifestação de Deus. E Eliseu tinha que atravessar o Jordão. E Eliseu conseguiu pegar a capa de Elias, e aquilo que ele pediu para Deus, ele permitiu que acontecesse na vida dele. Ele pega a capa de Elias, lança no Rio Jordão, o Jordão se abre, e ele atravessou o Jordão, continuou seu ministério. E os próprios relatos bíblicos vão nos dizer que Eliseu realmente operou o dobro dos sinais, dos milagres através do profeta Elias. Por quê? Porque ele foi um homem fiel. Ele não estava dependendo de Elias. Elias foi para ele um professor. Foi um exemplo de um profeta íntegro. E Eliseu passou então a imitar, a seguir o modelo do seu profeta, do seu guia espiritual. É isso que nós precisamos aprender. Aprender a ser exemplar com a vida de vitoriosos e não de fracassados. Tem pessoas, porque alguém dizia da fé, desvia também. Tem pessoas porque vê um escândalo acontecendo numa multidão de uma pessoa, porque aquela pessoa fez o que era mal aos olhos do Senhor, repercutiu negativamente. Várias pessoas porque aquele desvia também. Queridos, põe os seus olhos no Senhor e põe os seus olhos naqueles que têm uma vida de fidelidade com Deus.
Eu gostaria de ser um exemplo para você seguir. Eu sirvo ao Senhor. Eu aprendo com os bons exemplos, mas também aprendo com os maus exemplos. A vida é uma escola. O nosso caminhar com Deus é uma vida de preparação. É uma vida que me indica um alvo. E nesta caminhada, nós vamos ver sim pessoas fazendo o que não deveriam fazer. Mas vamos ver mais gente fazendo o que se deveriam fazer. Então não coloque os seus olhos no fracassado ou naquele que fracassou. Coloque os seus olhos e vai junto com os vitoriosos. Vai junto com os fiéis. E ao invés de querer tomar o mesmo rumo daquele que fez mal, se junte aos fortes e clame por aquele que fraquejou, mas não segue as suas pisadas. Quanta lição de vida nós podemos tirar com essa experiência maravilhosa. Uma terceira lição que a gente aprende é que essa pergunta de Eliseu, onde está o Senhor? Ela reflete confiança no caráter de Deus. Ah, meu amado, eu posso te frustrar, eu posso até, quem sabe até inadvertidamente, ser uma influência negativa para você. Mas, meu irmão, em Deus isso não vai acontecer. Não que eu estou dizendo para você tirar o olho daquele seu irmão. Não, queridos. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é luz, ela é sal da terra. Às vezes nós somos muito espirituais. Olha para Jesus. Eu digo para você, não tire os seus olhos de Jesus, mas aprenda também com aqueles que amam e andam com Jesus. A igreja, ela é preciosa. Um lavado e justificado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo é uma pessoa preciosa. Aprenda sim, queridos. Olhe os bons exemplos destas que andam com o Senhor. Imite a fé deles. Imite a vida reta daqueles. Mas não se desvie, porque uma pessoa da sua admiração pecou, problema dele que pecou. Não é o teu problema, o problema é dele. E ainda não é para você desprezá-lo ao ponto de tirar. Não. Se você que está em pé, cuida para que você não caia e seja um ajudador, um pacificador, alguém que se dispõe não a criticar o que caiu, não rir da queda dele, não fazer da queda dele o seu motivo de gracejo. Não, queridos. Caiu, corra até onde ele está, estende a tua mão, vamos levantá-los, vamos colocá-los de pé. Essa deve ser a nossa função. Sabe por quê, amados? Eliseu focou no caráter de Deus. Deus, para Eliseu, era fiel. E o Senhor, nós vamos aprender na palavra de Deus, que Deus é fiel até 1000 gerações, daqueles que amam e guardam os mandamentos do Senhor. Olha só, queridos, até 1000 gerações. Dentro de uma geração, muitos começam bem e caem, mas muitos vão ao destino final, passando de geração a geração. Que seja essa também a atitude do nosso coração, de sermos bênçãos, que os meus filhos sejam bênçãos, que os meus netos sejam bênçãos, que os meus tataranetos, se eu alcançar, sejam bênçãos. Enfim, todo o progresso da minha geração, que seja para bem e para a bênção do Senhor. Uns e outros vão ficar para trás? Irão, mas que não seja você, que não seja eu. Mas vamos entender que essa prosperidade de provar o caráter, a fidelidade do nosso Deus, ela está ligadas
com o meu amor a Deus, com o meu amor à sua palavra e o cuidado de guardá-la no meu coração e praticar. Lembra, queridos, isso é para o nosso ânimo. A Bíblia vai dizer, Paulo vai falar isso para Timóteo, seu filho na fé. Ainda que somos infiéis, o nosso Deus permanece fiel. Pode estar certo disso. Quantas infidelidades nós já efetuamos na nossa vida, não é verdade? E Deus, que não falha, nunca encolheu a sua mão. Ele vai até dizer isso: a minha mão não está encolhida para não poder te alcançar, mas o que me separa você de mim é esse pecado que você cometeu e você não se arrepende nunca dele e nem abandona. É isso que me separa. Olha, minha mão está estendida, mas quem afastou foi você. Eu estou aqui te aguardando, mas você não vem. Resolva, queridos, resolva os seus problemas de infidelidade, seja com Deus, seja com tua esposa, seja com teus filhos, seja com os seus relacionamentos. Rompe essas dificuldades, estende a tua mão e mantém-se firmado, segurando nas mãos do Senhor. Sabe por quê, querido? O nosso Deus, sim, o nosso Deus. Você não pode dizer que Ele é teu Deus, mas eu falo aqui pela fé, o nosso Deus, Ele é digno de inteira confiança, meu amado. Deus não tem falha com ninguém dos seus e nem com a sua criação. Por isso, eu afirmo e te declaro: confiai no Senhor eternamente, porque o Senhor é uma rocha eterna. Oh, aleluia! Ah, como eu gostaria que você entendesse isso. E tenha uma atitude como foi a do profeta Eliseu. Eliseu aprendeu o que tinha que aprender com Elias. Chegou a hora do ministério de Elias parar, mas ele deu continuidade. Na nossa vida cristã é a mesma coisa, irmãos. Não é para eu parar com aquele que cumpriu a sua missão, é para eu dar continuidade da missão daquele que concluiu, e eu ir em frente. Este é o grande projeto de Deus para a nossa vida. Aleluia! Irmãos, uma última lição para nós aqui, uma última lição. Essa pergunta, onde está o Deus de Elias? É uma pergunta que reflete o testemunho da vida de Elias na vida do seu sucessor Eliseu. Elias deixara marcas positivas. O andar de Elias, o seu caráter, era coerente com o Deus que ele proclamava. Por essa razão, Eliseu foi específico. Ele queria a presença do Deus de Elias, que por sua vez também era o seu Deus. O testemunho de vida é muito importante, pois a nossa jornada, ela pode terminar, mas o nosso testemunho tem que continuar. O meu testemunho de fé, para incentivar outros, não é somente no tempo que eu estou vivo trabalhando, é depois que encerrar o meu tempo. A alegria do Senhor é que o meu testemunho vai continuar sendo um referencial para muitas outras pessoas. Por isso, irmãos, que Deus seja glorificado nas nossas vidas, hoje e sempre. Aleluia! Eu quero orar. Se derrame diante de Deus, se quebrante diante do Senhor. Pai, quantas lições maravilhosas a gente aprende com o exemplo de vida, tanto do profeta Elias, que deixou marcas muitíssimas importantes, que foi o sustentáculo para a continuidade do profeta Eliseu. Senhor, que todas essas experiências, Pai, ela
alcance a cada um de nós, para que sejamos, meu Deus, como Eliseu, né? Que sejamos como Eliseu. Pai, que eu seja motivado a continuar, ó Deus, naquilo que alguém produziu de bem. O Acabe não foi exemplo para ninguém, muito menos a sua esposa, a Jezabel. O relato e as lembranças de Acabe é que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mas eu não quero, Deus, olhar para os derrotados. Eu quero olhar para os vencedores. Pai, no nome de Jesus, ajuda essa pessoa a se levantar, a tirar os olhares, ó Deus, das circunstâncias. Eu não sei qual que é o Jordão que está na frente dela. Mas, Pai, se ainda é o Covid, que nem existe mais, que está aí hoje vencido, ou qualquer outra situação, que ela vença e ela prossiga em conhecer mais o Senhor. Em nome de Jesus, eu quero declarar essa pessoa livre dessas prisões. Deus, cura o doente, cura o aflito. Deus, dá vitória aos desesperados. Aquele que perdeu a esperança, dá vigor. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo essas pessoas, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Ouvinte amado, toma posse dessa palavra, reflita mais nela, e que o Senhor te abençoe, e até o nosso próximo encontro. A paz do Senhor Jesus. Amém.